Olá, irmãos! Continuando nossa série de vídeos sobre o não julgueis, a autoridade do crente para julgar, vamos falar dessa vez sobre o fala mal. Usando por base 3 versículos chave sobre esse assunto, e o mais específico e claro dele é Tiago 4,11, que diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão. Claramente a Bíblia nos proíbe de julgar e falar mal do nosso irmão, certo? E 1 Coríntios 5,11 vai dizer: Mas agora escrevi, crianças, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente. E em Colossenses 3,8 diz: Mas agora, despojando-se de tudo, ira, cólera, malícia, maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Bom, a maledicência e o maldizente, o crente maldizente é o que fala mal dos outros. É chamado de maledicência também. O falar mal é maledicência. Obviamente, a Bíblia vai falar que você tem toda a autoridade para deixar de até mesmo comer com esse tipo de crente que ele é maldizente, que fala mal dos outros, que gosta de falar mal do seu irmão. Mas o que é falar mal do irmão? É o seguinte, para início de conversa, tudo que é errado é mais fácil de se fazer. O certo é um pouco mais complicado porque exige que você primeiro tenha conhecimento e habilidade para lidar com determinada coisa. Por isso que geralmente, nesse quesito de julgar, tendemos para dois polos. Ou a gente pende para a maledicência, que é o pecado, ou a gente pende para a complacência, que é o não julgueis ninguém, para a irresponsabilidade, para a omissão. Então são dois extremos, dois polos errados que a gente pode pender. De um lado tem os que falam mal, também pode ser chamado de fofoqueiro. Tem os que falam mal. Do outro lado tem os que dizem que não pode julgar ninguém. Mas nenhum dos dois está correto. A palavra fala sobre a questão de julgar determinada coisa e algumas coisas simplesmente não. Mas naquela coisa que eu não devo julgar, se alguém comete um erro e eu digo que ele está errado, eu estou errado? Dizer que ele está errado? Olha, quando alguém comete um erro e você fala que está errado, isso não é falar mal, isso é uma constatação. O camarada cometeu um erro e nós falamos do erro. Você está constatando, ele errou. Onde vem então falar mal? É quando eu começo a julgar ele por conta do erro que ele cometeu. Então eu não avalio, poxa, fulano fez tal coisa, ele está errado. Eu começo a julgar, poxa, fulano fez tal coisa, ele é cretino, ele não vale nada. Isso é coisa de crente? Então eu já passo a emitir julgamento sobre a pessoa por conta do erro que ele cometeu, não falando do erro que ele cometeu. Isso é o falar mal. No caso, você fala coisas que acabam com a reputação da pessoa, que acabam com a imagem da pessoa, por uma coisa, por um erro casual. Essa é a questão. Não tem a ver simplesmente de falar da pessoa, porque ninguém se importa. Pelo contrário, as pessoas gostam quando falam de si, né? Se você tem um talento, todo mundo comenta que você tem um talento. Se você fez uma coisa e fez muito bem, todo mundo comenta. Digamos, se você pregou bem, se você louvou bem, se você está coordenando o grupo muito bem, então você quer que todo mundo fale. Então o problema não é falar da pessoa, o problema é quando fala mal, e fala mal no quesito de julgamento do caráter ou da natureza da reputação da pessoa. Aí é que está o problema, está centralizado nisso. As pessoas podem vir a falar mal de outros por várias razões. Pode ter ódio e inveja, por isso ela fala mal. É motivada por um sentimento de pecado, o pecado do ódio, o pecado da inveja, faz ela cometer o pecado de falar mal, né? E assim com o simples objetivo de destruir a reputação de quem ela está falando. O foco dela é só isso. Ela pode também falar mal de alguém por precipitação. Ela ouviu uma história, não é verdade, é uma calúnia,
Eu acho que todo mundo já foi afetado com isso, né? Calúnia, falaram coisas de você que não era verdade. E as pessoas começam a falar mal de você de uma coisa que não aconteceu. Mas quem ouviu que está falando mal, ela está, no caso, decepcionada, que no caso ouviu, não quem espalhou. Fica decepcionada contigo, né? E tem um caso que é muito bom, que é o uso pedagógico. Quando você usa um erro para orientar, irmão, tá vendo isso aqui que a pessoa fez? Que sirva de exemplo para nós, não é assim que devemos nos comportar. Ela errou, se arrependeu, não é típico do comportamento dela agir assim, certo? Portanto, não vamos julgar o caráter dela. Ela errou, mas ela não é crente por conta disso, aí é que está o julgamento. Então não falem mal uns dos outros. E principalmente, fala mal dos outros, isso aqui é tema para o próximo vídeo, por conta de cisco. Então se vocês quiserem saber sobre isso, eu vou fazer um terceiro vídeo falando sobre especificamente do capítulo 7 do versículo mal utilizado não julgueis. Haverá um vídeo sobre isso. Então você pode acabar utilizando para tomar para si ou ensinar outra pessoa. Um quesito pedagógico, já não é para destruir a pessoa, é para orientar os outros que não repitam o mesmo erro. E principalmente quando fala mal, tem a ver com simplesmente com coisas bobas da vida de alguém. Só porque você não gosta. Só porque você não gosta de alguma coisa que ele está fazendo, que eu estou fazendo, você fica falando mal dele. Só porque você não concorda. Sua opinião. Aí você começa a falar mal dos outros. Ou alguém simplesmente assim, como no caso que aconteceu comigo. Eu, movido pelo posicionamento da Assembleia e pelo que a Bíblia diz, sou contra reteté. Existem pessoas que, pelo fator de eu questionar o reteté, ela acha que tudo que ela não tem paciência para me ouvir. Ela acha que tudo que eu falo é inválido porque ela não gosta que eu fale de um ponto. Então todo o resto que eu vier a falar não é proveitoso, por conta de um ponto que ela não gosta que eu fale. Movida pelo que? Rancor. Movido por rancor. Ódio no coração. Então é simplesmente esse tipo de coisa. Então, algumas pessoas falam mal de outras, porque a pessoa é contra ela. É contra alguma coisa que ela acredita. E não é por conta de opinião, às vezes. Está na Bíblia. Então, quem é contra não sou eu. Quem é contra é a palavra que se opõe. Nesse quesito de Bíblia, o cristão, ele não é um legislador. O cristão é um propagador do que está legislado para a gente. Ele só emite. A Bíblia diz que o crente tem que julgar tal coisa. A gente propaga. A Bíblia diz que o crente não pode julgar tal coisa. A gente propaga. A gente não está dizendo, inventando o que pode e o que não pode. Mas o que a Bíblia diz do que pode e o que não pode. Então não é o crente que está julgando. É o que a palavra diz, o que eu devo fazer. O que vem a te impedir de você falar de coisas movido pelo que você acha. Quando você julga as pessoas movido pela sua opinião, pelo seu modo de ver as coisas. Como muitas pessoas acham que não existe amizade entre homem e mulher. Tem gente que acha que é amizade entre homem e mulher. Existe um menino e uma menina que estão tendo amizade. E aí você, porque na sua opinião não existe, você começa a dizer: não existe amizade entre homem e mulher. O que você está dizendo? Você está dizendo que aqueles dois jovens estão tendo um caso. Simplesmente isso. Não, mas não estou dizendo isso não. Não, você está dizendo isso, filho. Você está dizendo que não existe. Está dizendo que não existe. Você está julgando. Você está dizendo que aqueles dois vão se envolver. Que não tem outro caminho. Não existe. Não existe. Que o caminho de amizade entre homem e mulher é um só. É envolver. É flerte, é namoro. É isso que você está dizendo. Então você está julgando. Por quê? Pelo seu princípio. Porque, sei lá, suas experiências ruins de vida, né, suas experiências negativas de vida, você só tenha visto isso, ou porque você nunca teve amizade com pessoa do sexo oposto, porque teve uma amizade e não deu certo. Então, baseado nas suas experiências ruins, que não é todo mundo que tem experiências ruins, então você acha que as suas experiências de vida é a lei absoluta da vida.
Então você usa isso para julgar os outros. É como aquele crente que julga que você não deve, que te julga, não, que tenta calar sua boca, que você não pode julgar os ungidos famosos, os ídolos ungidos, mas porém ele mete língua naquele crente que não está obedecendo o costume da sua igreja. Um está corrompendo milhares, ensinando heresia. O outro irmãozinho que só está usando um tipo de roupa que a sua igreja não concorda. Eita, língua, tá errado, como é que pode? Não sei o que, isso, aquilo. Oxente, porque o ídolo lá, que você gosta de ouvir as pataquadas, não pode ser questionado na propagação da mentira, conturbando a verdade, mas a irmã ou o irmão, só porque não está andando em conformidade com aquilo que você não gosta, você já está questionando. Já está questionando, filho. Então, isso tem um nome, se chama hipocrisia. Então, esse é o falar mal. Pessoas erram, todos nós erramos. Tiago, a epístola que eu acabei de ler, diz: todos nós tropeçamos em muitas coisas. Por isso que não podemos falar de erros. No caso, não falar de erro. Não podemos julgar pessoas pelo erro. Se eu fiz uma besteira, você está dizendo que eu errei, você não está me julgando. É uma constatação. Eu errei. Se você diz que pelo meu erro eu sou cretino, eu sou hipócrita, eu sou falso, aí você está me julgando por conta de um erro. Eu sou amigo de todo mundo, digamos. Já ajudei muita gente, mas teve um que eu não ajudei. Não consegui cobrir, né, esse relacionamento de ajudar uma pessoa. Esse que eu não ajudei começa a falar mal de mim, que no dia que ele precisou de mim, eu não ajudei. Aí ele começa a me julgar por uma experiência, por um erro no caso, ou que às vezes nem erro, às vezes a pessoa nem sabia, a pessoa está ocupada com outras coisas, tem com a mente voltada para outras coisas, que a gente também tem problemas em nossas vidas, e ela, não entendendo isso, acaba julgando você, acaba julgando a mim, que a gente é um falso amigo, que não vale nada, que era mentiroso e dizer que considerava como irmão. Pois bem, e esse discurso de não julgueis dos mimizeiros, essa hipocrisia deles, só é válida, pode botar para reparar, quando é com o outro. Se alguém errou com o outro e eu não tenho envolvimento com nenhum dos dois, não julguei, deixa lá, tá tranquilo. Se esse alguém que errou com o outro errar comigo, aí o pau come. Aí a vaca vai pro brejo. Aí eu vou falar mal dele, aí eu vou sair difamando ele para todo mundo, vou sair espalhando o erro que ele cometeu comigo. Aí um fala mal, aí o argumento do não falar mal, do não julguei, vai por água abaixo, vai pro brejo. Porque agora sou eu que estou sendo prejudicado por aquele irmão que um dia eu defendi quando ele fez algo contra outra pessoa. Ou quando é amigo meu, quando é meu familiar, quando é amigo de pessoas que eu gosto, aí o não julgueis, aí o não falar mal, aí o vá orar, reacende. Aí ela é bíblica, ele é bíblico. Mas quando é com ela mesmo, meu caro, sai de baixo. Sai de baixo que o negócio vai ficar feio. Isso é hipocrisia. Então, na verdade, ela não está propagando evangelho. Ela só está usando versículos para manipular situações. Está usando a seu favor. Quando eu gosto, eu defendo. Quando é comigo, então eu não preciso mais obedecer essa ordenança. Esse é o falar mal. Então, que Deus abençoe a todos em Jesus. Não faleis mal de ninguém só porque a pessoa errou. Mas se ela vive no erro, como eu disse nos meus 2 vídeos anteriores, né? Como está escrito na palavra, que eu propago por meio dos 2 vídeos anteriores, e faria um 4º vídeo ainda sobre isso, aí você pode julgar. Aí você é juiz de pecado, quanto mais obstinado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.